precisava da energia, da ajuda e do amor dele. Os olhos de ambos se encontraram e ela se viu prestes a cair nos braços dele e dizer-lhe tudo o que havia acontecido, tudo o que estava acontecendo. "Alguma novidade sobre Madame Van den Logg?" perguntou Rhys. O momento havia passado. "Não", disse Elizabeth. "Já recebeu algum telefonema a propósito do comentário feito pelo Wall Street Journal?" "Que comentário? Ainda não o leu?" "Não." Rhys mandou buscar o jornal em sua sala. O comentário enumerava os recentes problemas da Roth & Sons e sugeria que a companhia precisava de uma pessoa experiente e capaz para dirigi-la. "Que mal nos fará esse comentário?" perguntou Elizabeth quando acabou de ler. "O mal já está feito. Continuaremos a perder mercado." O interfone tocou e Elizabeth apertou o botão. "Pronto?" "O Sr. Julius Badruth está na linha 2. Diz que é urgente." Elizabeth olhou para Rhys. Ela vinha adiando o encontro com os banqueiros. "Pode ligar", disse a secretária, e um instante depois... "Bom dia, Sr. Badruth." "Bom dia", disse o banqueiro com uma voz que parecia um pouco áspera do outro lado do fio. "Tem algum tempo livre hoje à tarde?" "Acho que sim. Está bem. Às 4 será conveniente?" Elizabeth hesitou um instante. "Está bem, às 4. Houve um murmúrio seco ao telefone e Elizabeth compreendeu que Badruth ainda estava falando. "Sinto muito o que aconteceu com o Sr. Jopley", disse ele. O nome de Jopley não fora mencionado no noticiário jornal a respeito da explosão. Desligou e viu que Rhys a estava olhando. "Os tubarões farejam o sangue", murmurou ele. Houve muitos telefonemas à tarde, entre eles o de Alec. "Você leu o jornal hoje de manhã, Elizabeth?" "Li, sim. O Wall Street Journal está exagerando." Houve uma pausa e então Alec disse: "Não é do Wall Street Journal que estou falando, é do Financial Times, que traz um artigo com grande destaque sobre a Roth & Sons. O artigo não é favorável e os telefones não param de tocar. Os cancelamentos têm sido enormes. O que vamos fazer?" "Falarei com você mais tarde, Alec." Ivo telefonou. "Caríssima, prepare-se para levar um choque." "Parada, Ivo, pode falar." "Um banqueiro italiano foi detido há poucas horas sob a acusação de aceitar suborno." Elizabeth teve um pressentimento do que viria depois. "Continue." "Não tivemos culpa. Ele se tornou ambicioso demais e facilitou. Foi preso no aeroporto quando tentava sair da Itália clandestinamente com dinheiro. Apurou-se que o dinheiro era nosso." Ainda que Elizabeth estivesse preparada para o pior, havia uma nota de incredulidade em sua voz. "E por que estávamos subornando esse banqueiro? Se não agíssemos desse modo, não poderíamos fazer negócios na Itália. O costume aqui é esse. Nosso crime não foi subornar o banqueiro, cara. Foi deixar que ele fosse apanhado." Ela se recostou na cadeira, sentindo a cabeça rodar. "E agora?" "Sugiro uma reunião o quanto antes com os advogados da companhia, mas não se preocupe, só os pobres vão para a cadeia aqui na Itália." Charles telefonou de Paris e sua voz soava quase histérica pela preocupação. A imprensa francesa atacava a companhia por todos os... Elizabeth tinha de consentir na venda das ações enquanto a companhia tinha ainda alguma reputação. "Nossos fregueses estão perdendo a confiança", dissera Charles. "E sem confiança não há companhia." Elizabeth pensou nos telefonemas, nos banqueiros, nos primos, na imprensa. Era coisa acontecendo com muita rapidez. Alguém devia estar por trás de tudo isso. Ela tinha de descobri-lo. O nome ainda estava no caderno de telefones particular de Elizabeth. Maria Martinelli. Era uma moça alta e de pernas compridas que tinha sido sua colega na Suíça. Correspondiam-se de vez em quando. Maria havia se tornado modelo e mandara dizer a Elizabeth que estava noiva do diretor de um jornal de Milão. Elizabeth não levou mais de 15 minutos para falar com Maria. Depois da troca de cumprimentos, Elizabeth perguntou pelo telefone: "Você ainda está noiva do jornalista?" "Claro, vamos nos casar logo que o divórcio dele seja homologado." "Quero um favor seu, Maria." "É só dizer o que é." Menos de 1 hora depois, Maria Martinelli telefonava para ela. "Já tenho a informação que você quer. O banqueiro que foi apanhado quando tentava levar dinheiro para fora da Itália
Foi vítima de uma traição. Meu noivo diz que alguém o denunciou à polícia de fronteira. Ele conseguiu o nome do delator? Ivo Palazzi. O detetive Max Hornung havia feito uma descoberta interessante. Apurara que a explosão nos laboratórios da Ruff & Sons fora provocada criminosamente e causada por um explosivo Rylar X, fabricado exclusivamente para as Forças Armadas numa das unidades da Ruff & Sons. Com um simples telefonema, Max soube onde ficava a fábrica. Era nos arredores de Paris. Às 4 da tarde, em ponto, Julius Badruth acomodou o corpo anguloso numa cadeira e disse sem preâmbulos: Por mais que quiséssemos atender a Sra. Ruff, parece que as responsabilidades que temos para com os nossos acionistas têm prioridade. Badruth devia dizer mais ou menos a mesma coisa às viúvas e aos órfãos, a quem não podia perdoar no vencimento das hipotecas. Mas, dessa vez, ela estava preparada para Badruth. Em vista disso, recebi instruções da diretoria para informar-lhe que nosso banco exigirá o pagamento imediato dos títulos devidos pela Ruff & Sons. Mas eu tive a promessa de um prazo de 90 dias, disse Elizabeth. Infelizmente, as circunstâncias mudaram, para pior. Devo dizer-lhe que os outros bancos com os quais vocês trabalham chegaram à mesma conclusão. Como os bancos se negavam a ajudá-la, não havia possibilidade de manter a companhia fechada a novos acionistas. Sinto muito dar-lhe essas más notícias, Sra. Ruff, mas achei que devia vir falar-lhe pessoalmente. Não pode desconhecer que a Ruff & Sons ainda é uma companhia sólida e forte, sem dúvida. É uma grande companhia. Ainda assim, não nos quer dar mais tempo. Badruth pensou por um momento e então disse: O banco julga que os seus problemas podem ser resolvidos, Sra. Ruff, mas parece-lhe que não há ninguém em condições de resolver esses problemas, não é? Infelizmente, é isso mesmo. E se eu passasse a presidência da Ruff & Sons a outra pessoa? Perguntou Elizabeth. O banqueiro sacudiu a cabeça. Já discutimos essa possibilidade e, infelizmente, chegamos à conclusão de que nenhum dos membros da atual diretoria tem a capacidade necessária para enfrentar... Eu estava pensando em Rhys Williams. CD 38. Capítulo 38. O policial Thomas Hiller, da Divisão da Polícia Marítima do Tâmisa, via-se numa situação terrível. Estava com sono, fome, sexualmente excitado e ensopado, e não sabia ao certo qual dessas desgraças era a pior. Estava com sono porque sua noiva, Flo, passara a noite discutindo com ele e não o deixara dormir. Estava com fome porque, quando Flo acabara de discutir, já estava na hora de ir para o trabalho, e não havia mais tempo de comer nada. Estava excitado porque ela se recusara energicamente a deixar que ele a tocasse. E estava todo molhado porque a de 10 metros da patrulha do Tâmisa não era feita exatamente para conforto aos seus ocupantes, e porque o vento insistente tangia a chuva para a casa do leme onde ele estava. Num dia como aquele, havia pouco para ver e menos ainda para fazer. A circunscrição da patrulha se estendia por 85 quilômetros do rio, de Dartford Creek a Staines Bridge. Em geral, Hiller gostava do serviço de patrulha, mas não quando se via naquele estado. O diabo levasse todas as mulheres. Pensou em Flo, nua na cama, com os grandes seios em movimento, a brigar com ele. Olhou para o relógio. Meia hora e o serviço chegaria ao fim. A lancha já se encaminhava para o cais de Waterloo. O seu problema agora era decidir o que fazer primeiro. Comer, dormir, para a cama com Flo. Talvez tudo ao mesmo tempo, por que não? Esfregou os olhos para afugentar o sono e olhou para o rio lamacento e denso salpicado por bolhas de chuva. Aquilo apareceu de repente. Parecia um grande peixe boiando de barriga para cima. O primeiro pensamento de Hiller foi: se o puxarmos para bordo, vai ser um mau cheiro insuportável. Estava a cerca de 10 metros a nordeste e a lancha estava se afastando dele. Se ele abrisse a boca, o maldito peixe retardaria a hora de largar o serviço. Seria preciso pegar o peixe com um gancho e puxá-lo para bordo ou rebocá-lo. Fosse o que fosse, faria com que se atrasasse na volta a Flo. Ora, ele bem que podia calar a boca. Quem podia afirmar que ele tinha visto alguma coisa? E estavam cada vez mais longe. O policial Hiller ergueu a voz. Sargento, há um peixe flutuando 20 graus a boreste. Parece um grande tubarão.
O motor diesel de 100 cavalos mudou subitamente de ritmo e começou a seguir em marcha lenta. O sargento Haskins aproximou-se dele. Onde está? O vulto tinha desaparecido oculto pela chuva. Ali, daquele lado. O sargento hesitou. Estava também ansioso para ir para casa e a vontade que tinha era de não tomar conhecimento do tal peixe. Acha que é tão grande que possa ameaçar a navegação? O policial Hiller lutou consigo mesmo e perdeu. Acho que sim. Assim, a lancha da patrulha virou e seguiu na direção em que o objeto fora visto. Este apareceu inesperadamente quase sob a proa da lancha, e ambos viram o corpo de uma jovem loura. Estava nua, mas tinha uma fita vermelha amarrada ao pescoço. CD 39. Capítulo 39. No momento em que o policial Hiller e o sargento Haskins estavam recolhendo o corpo da jovem assassinada do Tamisa, a 15 quilômetros de distância do outro lado de Londres, o detetive Max Hornung entrava no vestíbulo de mármore cinza e branco da nova Scotland Yard. O simples fato de entrar no imponente edifício dava-lhe uma sensação de orgulho. Fazia parte daquela grande fraternidade. Apreciava muito o fato de que o endereço telegráfico da Scotland Yard fosse Algemas. Max gostava muito dos ingleses. O seu único problema estava na dificuldade que experimentava de comunicar-se com eles. Os ingleses falavam a sua língua de uma maneira muito estranha. O guarda sentado à mesa de recepção perguntou: "Que deseja o senhor?" "Tenho hora marcada com o inspetor Davidson." "Nome, por favor?" Max disse lenta e distintamente: "Inspetor Davidson." O guarda olhou-o com interesse. "Perdão, mas o seu nome é Inspetor Davidson?" "Meu nome não é Inspetor Davidson. Meu nome é Max Hornung." "Desculpe, mas o senhor fala inglês?" 5 minutos depois, Max estava sentado na sala do inspetor Davidson, que era um homem tipicamente britânico, de meia idade, com o rosto vermelho e dentes amarelos e irregulares. "Disse pelo telefone que estava interessado em obter informações sobre Sir Alec Nichols como possível suspeito de um homicídio." "Ele é suspeito com mais uma meia dúzia de pessoas." "Já sei o que fazer," disse o inspetor. "Vou encaminhá-lo ao Departamento de Registros Criminais C4. Se não houver nada sobre ele lá, tentaremos o Serviço Secreto Criminal C11 e o C14. O nome de Sir Alec Nichols não constava de qualquer dos arquivos consultados, mas Max já sabia onde conseguir a informação. Logo cedo, naquela manhã, Max telefonara para vários homens de negócios que trabalhavam na City, o centro financeiro de Londres. As reações de todos foram idênticas. Quando Max declarou seu nome, ficaram inquietos, pois todos os que tratavam de negócios na City tinham alguma coisa para esconder, e a reputação de Max Hornung como um anjo vingador financeiro era internacional. Mas no momento em que Max dizia estar procurando informações sobre outra pessoa, dispunham-se até a cooperar com ele. Max passou 2 dias visitando bancos e companhias financeiras, organizações de crédito e centros de registros estatísticos. Não se interessava em falar com as pessoas nesses lugares, queria falar com os seus computadores. Max era um gênio com os computadores. Sentava-se diante das mesas de controle e os digitava como um mestre. Não importava a língua que se houvesse ensinado ao computador na fábrica, pois Max falava todas elas. Falava com computadores digitais e com computadores de linguagem de baixo e de alto nível. Estava no seu elemento com o Ford e o Fortran 4, com o gigante 370 com o 10 e o 11 da PDP e o 68 da Algol. Entendia tanto do COBOL, programado para os negócios, quanto do BASIC, usado pela polícia, e do APL de alta velocidade, que só se exprimia por meio de mapas e gráficos. Max falava com o LISP, o APT e o PL1. Mantinha conversações em código binário e interrogava os grupos aritméticos e os de CPV, recebendo as respostas em alta velocidade à razão de 1.100 linhas por minuto. Os computadores gigantescos tinham sugado informações como bombas insaciáveis, armazenando-as, analisando-as, recordando-as, e estavam despejando tudo nos ouvidos de Max, sussurrando-lhe os seus segredos nas suas criptas com ar condicionado.
Nada era sagrado nem seguro. A vida particular na nação atual era uma ilusão, um mito. Todo cidadão vivia exposto, e os seus segredos mais ocultos estavam à espera de quem os lesse. As pessoas eram registradas se tinham um número de matrícula na Previdência Social, uma apólice de seguro, uma carteira de motorista ou uma conta bancária. Eram relacionadas se tinham pago impostos ou haviam recebido seguro-desemprego ou algum fundo de assistência social. Os seus nomes eram armazenados nos computadores quando eram beneficiadas por algum plano de seguro médico, quando compravam uma casa com garantia hipotecária, quando tinham um automóvel ou até uma bicicleta, ou quando eram depositantes em alguma poupança ou conta corrente de banco. Os computadores sabiam os nomes das pessoas que tinham passado pelos hospitais, que tinham feito o serviço militar, que haviam tirado licença de caça ou pesca, que haviam tirado passaporte, que haviam pedido ligação de telefone ou energia elétrica para suas casas, que tinham se casado ou divorciado ou nascido. Quando se sabia onde procurar e se tinha paciência, todos os fatos estavam à disposição. Max Hornung e os computadores tinham um relacionamento admirável. Os computadores não riam do sotaque de Max, do seu aspecto, dos seus gestos ou das suas roupas. Para os computadores, Max era um gigante. Respeitavam-lhe a inteligência, admiravam-no, amavam-no. Davam-lhe com prazer os seus segredos, comunicavam-lhe deliciosos rumores sobre as loucuras de que os mortais são capazes. Eram como velhos amigos que conversassem. Vamos falar sobre Sir Alec Nichols, disse Max. E os computadores começaram. Deram a Max um perfil matemático de Sir Alec, traçado em algarismos, códigos binários e gráficos. 2 horas depois, Max tinha um retrato complexo do homem, um relatório financeiro dele. Cópias de recibos de bancos, cheques cancelados e contas lhe foram apresentados. O que primeiro chamou a atenção de Max foi uma série de cheques de quantias vultuosas, todas ao portador, emitidos por Sir Alec Nichols. Para onde fora o dinheiro? Mas procurou ver se ele fora consignado como despesas pessoais ou comerciais, talvez como uma dedução de impostos. Nada. Voltou às listas de despesas. Um cheque para o White's Club, uma conta de açougue que não fora paga, um vestido de noite de John Bates, o Guinea, uma conta de dentista que não fora paga, Anna Bellax, um vestido de Chaly de Yves Saint Laurent, uma conta do White Elephant, que não fora paga, uma conta de avaliações, John Wyndham, salão de beleza por pagar, 4 vestidos de Yves Saint Laurent, Rive Gauche, salários dos empregados domésticos. Max formulou uma pergunta ao computador no centro de licenciamento de veículos. Positivo. Sir Alec possui um Bentley e um Morris. Faltava alguma coisa. Não havia conta de oficinas mecânicas. Max fez os computadores efetuarem uma pesquisa em suas memórias. Em 7 anos, não tinha havido uma só conta de oficina. Esquecemos alguma coisa? Perguntaram os computadores. Não esqueceram, respondeu Max. Sir Alec não precisava de mecânicos. Ele mesmo consertava os seus carros. Um homem dotado dessa habilidade não teria a menor dificuldade em preparar um desastre com um elevador ou com um jipe. Max Hornung se debruçou sobre os dados secretos fornecidos pelos seus amigos com a mesma ansiedade com que um egiptólogo decifraria hieróglifos recém-descobertos. Outros mistérios. Sir Alec estava gastando muito mais do que ganhava. Outro fio solto. Os amigos de Max na City tinham ligações com muitos setores. 2 dias depois, Max soube que Sir Alec tinha tomado dinheiro emprestado a Todd Nichols, dono de um clube no Soho. Max procurou os computadores da polícia e formulou perguntas. Os computadores ouviram e responderam. Sim, podemos dar-lhe Todd Nichols. Já foi acusado de vários crimes, mas lenado. Suspeito de estar envolvido em chantagem, prostituição e agiotagem. Max foi ao Soho e fez mais perguntas. Ficou sabendo que Sir Alec não jogava, mas que a mulher dele era uma jogadora inveterada. Quando Max acabou, não tinha a menor dúvida de que Sir Alec Nichols estava sendo chantageado. Deixava de pagar as contas e precisava sempre de dinheiro com urgência.
Tinha ações que valeriam milhões se ele pudesse vendê-las. Mas Sam Rolfe fora um obstáculo no seu caminho, como o era Elizabeth Rolfe. Sir Alec Nichols tinha um motivo para assassinar. Max verificou Rhys Williams. As máquinas fizeram o possível, mas o retrato saiu muito vago. Os computadores informavam a Max que Rhys Williams era do sexo masculino, nascido no país de Gales, tinha 34 anos e era solteiro. Alto funcionário da Rolfe & Sons, ganhava $80 mil por ano, sem contar as gratificações. Poupança em Londres com saldo de 25 mil libras e uma conta bancária com saldo médio de 800 libras. Tinha um depósito num cofre de banco em Zurique de conteúdo desconhecido. Tinha todas as contas e cartões de crédito. Muitos dos artigos comprados com eles se destinavam a mulheres. Rhys Williams não tinha antecedentes criminais. Era empregado da Rolfe & Sons havia 9 anos. Não bastava, pensou Max. Não bastava de modo algum. Parecia até que Rhys Williams estava se escondendo por trás dos computadores. O homem se mostrara muito protetor quando Max fez perguntas a Elizabeth depois do funeral de Kate Erling. Estava protegendo a quem? A Elizabeth Rolfe ou a si mesmo? Às 6 horas daquela tarde, Max embarcou na classe turística num voo da Alitalia com destino a Roma. CD 40. Capítulo 40. Ivo Palazzi tinha passado quase 10 anos construindo com habilidade e cuidado uma dupla vida de que nem mesmo as pessoas mais íntimas dele tinham desconfiado. Max e seus amigos, os computadores, levaram menos de 24 horas para desvendar tudo. Max discutiu o caso com os computadores no edifício Anagrafe, onde estavam registrados dados biográficos e administrativos, visitando também os computadores do CID e dos bancos. Todos receberam Max muito bem. Falem-me de Ivo Palazzi, disse Max. Com prazer, responderam os computadores. As conversações começaram. Uma conta de armazém de Amici, uma conta de salão de beleza de Sergio na Via Condotti, um terno azul da Angelo, flores da Carducci, 2 vestidos de noite de Irene Galitzine, sapatos Gucci, uma bolsa Pucci, contas de luz e telefone. Max lia os impressos examinando, analisando, farejando. Uma coisa estava errada. Havia pagamentos de colégio para 6 crianças. Será que erraram? Perguntou Max. Que tipo de erro? Os computadores do Anagrafe disseram que Ivo Palazzi é registrado como pai de 3 filhas. Confirmaram 6 contas de colégio? Confirmamos. Dão o endereço de Ivo Palazzi em Olgiata? Exato. Mas ele está pagando um apartamento na Via Montemignaio. Está. Há 2 Ivo Palazzi? Não, um só. 2 famílias. 3 filhas com a esposa, 3 filhos com Donatella Spolini. Max ficou sabendo das preferências da amante de Ivo Palazzi, do nome do seu salão de beleza e dos nomes dos 3 filhos ilegítimos de Ivo. Sabia que Simonetta era loura e Donatella morena. Sabia dos números dos manequins, dos sutiãs e dos sapatos de cada uma e quanto custava cada artigo. Entre as despesas, vários itens interessantes chamaram a atenção de Max. As quantias eram pequenas, mas as mercadorias compradas se destacavam. Havia recibos pela compra de um torno, uma plaina e de uma serra. Ivo gostava de trabalhos manuais, mas não se esqueceu do fato de que, sendo arquiteto, devia entender um pouco de elevadores. Ivo Palazzi solicitou recentemente um grande empréstimo bancário, informaram os computadores. Conseguiu? Não. Os bancos exigiram a assinatura da mulher dele, e Ivo desistiu do empréstimo. Obrigado. Max tomou o ônibus para o Centro de Polícia Científica, onde havia um computador gigantesco numa grande sala circular. Ivo Palazzi tem antecedentes criminais? Perguntou Max. Positivo. Ivo Palazzi foi condenado por assalto com violência aos 23 anos de idade. A vítima teve de ir para o hospital. Ivo passou 2 meses na prisão. Mais alguma coisa? Ivo sustenta uma amante na Via Montemignaio. Obrigado, já sei disso.
Há várias queixas dos vizinhos à polícia. Que espécie de queixas? Perturbação da ordem, brigas, gritaria. Um dia a mulher quebrou todos os pratos da casa. Isso tem importância? Muita. Obrigado. Isso queria dizer que Ivo Palazzi tinha temperamento exaltado, e Donatella Spolini também. Teria havido alguma coisa entre eles? Estaria ela ameaçando denunciá-lo? Fora por isso que eles solicitaram um grande empréstimo ao banco? Até que extremos poderia ir um homem como Ivo Palazzi para proteger seu casamento, sua família, sua maneira de viver? Havia um detalhe final a que o detetive deu muita atenção. A seção financeira da Polícia de Segurança italiana fizera um grande pagamento a Ivo Palazzi. Era uma recompensa, a porcentagem do dinheiro encontrado com o banqueiro a quem Ivo anunciado. Se Ivo estava precisando tanto de dinheiro, que mais seria capaz de fazer para consegui-lo? Max despediu-se dos computadores e embarcou para Paris no voo da Air France. CD 41. Capítulo 41. O táxi marca do aeroporto Charles de Gaulle até as proximidades da Notre-Dame 70 francos, sem contar a gorjeta. A passagem pelo ônibus 351 para o mesmo lugar custa 7 francos e meio, também sem gorjeta. O detetive Max Hornung tomou o ônibus. Hospedou-se no barato Hotel Maubleu e começou a dar telefonemas. Falou com pessoas que tinham nas mãos os segredos dos cidadãos da França. Os franceses eram normalmente mais desconfiados do que os suíços, mas mostraram-se ansiosos em cooperar com Max Hornung. Em primeiro lugar, Max Hornung era um perito no seu setor, grandemente admirado, sendo uma honra cooperar com um homem assim. Em segundo lugar, tinha um pavor. Não havia segredos para Max. O homenzinho esquisito, com o seu sotaque impossível, desmascarava todo mundo. Sem dúvida, disseram a Max. Pode usar à vontade nossos computadores. Tudo deve ser, porém, essencial. É claro. Max passou pelo Inspecteur de Finances, pelo Crédit Lyonnais e pela Assurance Nationale para conversar com os computadores de impostos. Visitou os computadores da Gendarmerie em Rosny-sous-Bois e os da Préfecture de Police na Ile de la Cité. Começaram com a conversa leve e calma de velhos amigos. Quem são Charles e Hélène Roth-Martel? Perguntou Max. Charles e Hélène Roth-Martel. Residência Rue François Premier, 5, Vésinet, casados a 24 de maio de 1970 em Neuilly, sem filhos. Hélène, 3 vezes divorciada, nome de solteira Roth, conta bancária no Crédit Lyonnais, na Avenue Montaigne, no nome de Hélène Roth-Martel, saldo médio de mais de 20 mil francos. Despesas? Pois não. Uma conta de livros da Librairie Marceau, conta de dentista com tratamento de canais para Charles Martel, contas de hospital para Charles Martel, conta de exame médico de Charles Martel. Resultado do diagnóstico? Pode esperar? Terei de falar com outro computador. Por favor. Max esperou. A máquina com o relatório do médico principiou a falar. Tenho o diagnóstico. Pode dizer. Esgotamento nervoso. Mais alguma coisa? Equimoses e contusões graves nas coxas e nas nádegas. Alguma explicação? Não foi dada nenhuma. Faça o favor de continuar. Uma conta de um par de sapatos de homem de Pinet, um chapéu de Rose Valois, foie gras da Fauchon, salão de beleza Carita, jantar no Maxims para 8 pessoas, pratas de Christoffel, um robe de homem da Sulca. Max interrompeu o computador. Havia uma coisa a respeito das contas que lhe chamava a atenção. Todas as compras tinham sido assinadas por Madame Roth-Martel, inclusive as de roupas para homens e as contas de restaurantes. Tudo em nome dela. Interessante. E então surgiu o primeiro fio solto. Uma companhia chamada Bel Pays havia comprado um selo de imposto territorial. Um dos proprietários da Bel Pays se chamava Charles Dessein. O número do seguro social de Charles Dessein
era o mesmo de Charles Martel. Segredo. Fale-me sobre a Belle Pays, disse Max. A Belle Pays é de propriedade de René Duchamp e Charles Dessein, também conhecido como Charles Martel. O que faz a Belle Pays? Possui um vinhedo. De quanto é o capital da companhia? 4 milhões de francos. Onde Charles Martel conseguiu a sua cota de capital? Chez ma tante. Na casa de sua tia? Desculpe, é uma expressão de gíria francesa. Quer dizer no penhor, no crédit municipal. O vinhedo tem dado lucro? Não, a companhia faliu. Max tinha de saber mais. Continuou a falar com seus amigos, sondando, lisonjeando, exigindo. Foi o computador dos seguros que falou a Max de uma advertência arquivada referente a uma possível fraude de seguros. Max sentiu uma emoção deliciosa. Fale-me sobre isso, disse ele. E falaram como duas velhas que trocassem segredos enquanto lavavam a roupa suja na manhã de segunda-feira. Depois disso, Max foi procurar um joalheiro chamado Pierre Richaud. Meia hora depois, Max sabia exatamente o valor das joias de Hélène Hoff Martel que tinham sido imitadas. Pouco mais de 2 milhões de francos, a quantia que Charles Martel investira no vinhedo. Por conseguinte, Charles Dessein Martel tinha precisado tanto de dinheiro que não hesitara em roubar as joias da mulher. Que outro de desespero haveria ele cometido? Havia outro que interessava a Max. Podia ter pouca significação, mas Max o arquivou rapidamente na memória. Era uma nota de compra de um par de botas de alpinista. Isso fez Max pensar, pois o alpinismo não se ajustava à imagem que fazia de Charles Martel Dessein, um homem tão dominado pela mulher que não podia comprar coisa alguma em seu nome, e nem tinha uma conta bancária pessoal, a tal ponto que era forçado a roubar para fazer um investimento. É possível imaginar Charles Martel escalando montanhas. Voltou aos seus computadores. A conta que me mostrou ontem da loja de esportes, gostaria de ter detalhes dela. Certamente. A conta apareceu na tela diante dele. Número das botas, 36. Um número de mulher. A alpinista era Hélène Hoff Martel. Sam Roth fora morto nas montanhas. CD 42. Capítulo 42. A Armengaud era uma rua tranquila de Paris, marginada dos dois lados por residências de 1 e 2 andares, com telhados de calha inclinados. Destacava-se entre os outros prédios o de número 26, uma estrutura moderna de vidro, aço e pedra de 8 andares, que servia de sede à Interpol. O detetive Max Hornung estava falando com um computador na grande sala com ar-condicionado do porão, quando um dos funcionários entrou e disse: "Vão passar um filme assassino, quer vê-lo?" Max vista e disse: "Não sei. O que significa exatamente um filme assassino?" "Suba e verá." Havia cerca de 20 homens e mulheres sentados na grande sala de projeção do 3º andar. Havia funcionários da Interpol, inspetores de polícia da Sûreté francesa, detetives à paisana e alguns policiais fardados. Na frente da sala, diante da tela, René Almedan, secretário assistente da Interpol, estava falando. Max entrou e sentou-se numa das últimas filas. "Nestes últimos anos", dizia René Almedan, "temos tido notícias de filmes assassinos, isto é, de filmes pornográficos em que, ao fim do ato sexual, a vítima é assassinada diante da câmara. Não havia provas de que tais filmes realmente existissem, embora houvesse um motivo para essa escassez de provas. Esses filmes não eram ou não são feitos para o público. São feitos para exibição particular a homens ricos que encontram prazer dessa maneira deformada e sádica." René Almedan tirou os óculos e continuou. "Como já disse, tudo era boato e especulação. Isso, porém, mudou agora. Dentro de alguns momentos, vocês vão assistir a algumas cenas de um filme assassino autêntico. Há 2 dias, um homem que levava uma pasta foi atropelado numa rua de Passy por um carro cujo motorista fugiu. O homem morreu a caminho do hospital e ainda não foi identificado. A Sûreté encontrou este rolo de filme na sua pasta e mandou revelá-lo no seu laboratório. Vejam." Fez um sinal e a exibição começou.
Na tela apareceu a moça loura que devia ter no máximo 18 anos. Causava um penoso constrangimento, como se estivessem diante de uma coisa irreal, ver aquela criatura tão jovem praticar algumas perversões sexuais com o homem que estava na cama com ela. A câmera fechou em close para focalizar a introdução do enorme pênis na mulher. Em seguida, moveu-se e focalizou o rosto do homem. Max Hornung teve a certeza instantânea de que havia visto um dia aquele rosto. E havia alguma coisa a mais que já conhecia. Era a fita amarrada no pescoço da mulher. Reavivou-lhe a lembrança de uma fita vermelha. Onde? A mulher na tela começou a entusiasmar-se com o ato, e quando ia atingindo o orgasmo, o homem fechou as mãos em torno do pescoço dela e principiou a estrangulá-la. A expressão no rosto se transformou de prazer em horror. Debateu desesperar fugir, mas as mãos do homem apertaram com mais força, e eu no momento final do orgasmo. A câmera focalizou em close o rosto dela. O filme terminara e as luzes se acenderam na sala de projeção. Max lembrou-se. A moça que fora pescada num rio em Zurique. Já estavam chegando à sede da Interpol em Paris respostas de toda a Europa às mensagens urgentes enviadas por cabo. 6 mortes semelhantes haviam ocorrido em Londres, Roma, Portugal, Hamburgo e Paris. René Almedan disse a Max que as características das vítimas eram semelhantes. São todas jovens e louras. Foram estranguladas durante o ato sexual e estavam nuas, com uma fita vermelha amarrada no pescoço. Estamos diante de um perigoso assassino, que dispõe de um passaporte e de suficiente para fazer todas essas viagens por sua conta ou às expensas de alguém. Um detetive apareceu nesse momento. Estamos com sorte. Já descobrimos a origem do filme virgem usado. É produzido numa pequena fábrica em Bruxelas, que tem um problema com o equilíbrio das cores, que facilitou a identificação do filme. Já obtivemos uma lista das firmas que compraram os filmes dela nestes últimos tempos. Posso ver essa lista quando a tiverem? Perguntou Max Hornung. Sem dúvida, disse René Almedan. Olhou para o pequeno detetive. Na opinião dele, ninguém no mundo podia parar menos com um detetive do que Max Hornung. Entretanto, fora ele quem dera o primeiro indício seguro no caso dos filmes assassinos. Temos com você uma dívida de gratidão, disse Almedan. Ora essa, por quê? CD 43. Capítulo 43. Alec Nichols não havia desejado comparecer ao banquete, mas achara que Elizabeth não devia ir sozinha. Ambos tinham sido convidados a falar. O banquete era em Glasgow, cidade que Alec detestava. Um carro o esperava de frente do hotel a fim de levá-lo para o aeroporto assim que ele pudesse sair sem ser descortês. Já fizera o seu discurso, mas naquele momento estava pensando em outra coisa. Sentia-se muito nervoso e não estava passando bem do estômago. Algum imbecil tivera a péssima ideia de servir haggis, o prato escocês que ele achava horripilante. Alec mal o provara. Está sentindo alguma coisa, Alec? Perguntou Elizabeth, que estava sentada ao lado dele. Não é nada, disse ele para tranquilizá-la. Os discursos estavam quase terminados quando um garçom se inclinou e sussurrou a Sir Alec. Telefonema interurbano para o senhor. Pode atender no escritório. Alec seguiu o garçom e passou do salão de jantar para o pequeno escritório atrás da portaria. Pegou o fone. Alô? Ouviu então a voz de Swinton. Este é o último aviso. Em seguida, o telefone foi desligado. CD 44. Capítulo 44. A última cidade na agenda do detetive Max Hornung era Berlim. Os amigos computadores estavam à sua espera. Max falou com o exclusivo computador Nixdorf, ao qual só se tinha acesso com um cartão especial perfurado. Falou com os grandes computadores da Allianz e Schufa e com os do Bundeskriminalamt em Wiesbaden, centro de coleta de dados sobre todas as atividades criminais na Alemanha. Que podemos fazer? Perguntaram eles. Falem-me de Walter Gassner. E os computadores falaram. Quando acabaram de revelar os seus segredos a Max Hornung, a vida de Walter Gassner
estava exposta diante do detetive em belos símbolos matemáticos. Max podia ver o homem tão claramente quanto se estivesse olhando para uma fotografia. Sabia as preferências dele em matérias de roupas, vinhos, comida e hotéis. Tinha sido um jovem e belo professor de esqui que vivia à custa das mulheres e se casara com uma herdeira muito mais velha do que ele. Houve um ponto que pareceu curioso a Max. Tratava-se de um cheque compensado de 200 marcos feito em favor do Dr. Hyssen. Estava escrito no cheque para consulta. Que espécie de consulta? O cheque fora recebido no Dresdner Bank em Düsseldorf. 15 minutos depois, Max falava com o gerente do banco. Sim, o gerente conhecia bem o Dr. Hyssen, um velho cliente. Que espécie de médico era ele? Psiquiatra. Quando Max desligou, ficou sentado com os olhos fechados, pensando. Um fio solto. Por fim, pegou o telefone e ligou para o Hyssen em Düsseldorf. Uma recepcionista cerimoniosa disse a Max que o médico não podia ser perturbado. Max insistiu e, afinal, o próprio Dr. Hyssen pegou o telefone e informou rudemente a Max que não costumava dar informações a respeito dos seus clientes e que não tinha intenção de discutir tais assuntos pelo telefone. Desligou sem esperar qualquer resposta. Max voltou aos computadores. Falem-me de Hyssen. 3 horas depois, tornava a falar com o Dr. Hyssen pelo telefone. Fique sabendo, disse-o asperamente, que se quiser alguma informação a respeito de qualquer dos meus clientes, terá de aparecer aqui no meu consultório com um mandado judicial. Não me é possível, no momento, ir a Düsseldorf, disse o detetive. O problema é seu. Mais alguma coisa? Sou um homem ocupado. Sei disso. Tenho aqui em mãos as suas declarações de imposto de renda nos últimos 5 anos. E daí? Escute, doutor, não quero lhe criar problemas. Vem sonegalmente 25% de sua renda. Se preferir, poderei encaminhar as suas declarações às autoridades alemãs do imposto de renda e dizer-lhes onde devem procurar a sonegação. Poderei também falar do seu cofre num banco em Munique e de sua conta numerada em Basileia. Houve um longo silêncio e então o médico perguntou. Quem o senhor disse que era? Detetive Max Hornung, da Polícia Criminal da Suíça. Houve um longo silêncio e então o médico perguntou. O que exatamente deseja saber? Max desejava. Quando o Dr. Hyssen começou a falar, não houve mais jeito de parar. Sim, lembrava-se perfeitamente de Walter Gassner. O homem tinha ido procurá-lo sem marcar hora e tinha insistido em ser imediatamente atendido. Não quisera dar o nome, dizendo que desejava discutir apenas os problemas de um amigo. É claro que isso logo me pôs em guarda, disse o Dr. Hyssen. É uma síndrome clássica de pessoas que têm receio de enfrentar os seus próprios problemas. Qual era o problema, doutor? Disse ele que o amigo era esquizofrênico e seria matar alguém se não o impedissem. Perguntou se havia alguma espécie de tratamento capaz de atenuar esse estado. Acrescentou que não podia encarar a ideia de ver o amigo internado num hospício. O que o senhor lhe disse? Expliquei que, em primeiro lugar, eu teria de examinar esse amigo dele. Adiantei que alguns tipos de doenças mentais eram suscetíveis de tratamento por meio de terapias medicamentosas e psiquiátricas, ao passo que outros eram incuráveis. Disse também que, num caso como o que ele em linhas gerais me expunha, o tratamento poderia ser muito demorado. O que aconteceu então? Nada, foi só isso. Nunca mais vi o homem, e, sinceramente, gostaria de ter feito alguma coisa por ele. A sua visita ao meu consultório teve todas as características de um pedido de socorro. Era como se um assassino tivesse escrito na parede do apartamento de sua vítima: "Prendam-me, senão vou matar de novo." Havia uma coisa que Max ainda estranhava. Disse que ele não quis dar o nome. Entretanto, deixou em suas mãos um cheque assinado. Disse-me que havia se esquecido de pegar dinheiro ao sair de casa. Estava muito aflito com isso e, no fim, teve de me dar um cheque. Foi assim que fiquei sabendo o nome dele. Deseja saber mais alguma coisa? Não. Alguma coisa ainda estava desafiando Max. Era um fio solto que fugia do seu alcance. Tinha de encontrá-lo. Mas nada mais havia a fazer com os computadores. O resto era com ele.
Quando Max voltou a Zurique na manhã seguinte, encontrou um teletipo da Interpol em cima de sua mesa. Continha a relação dos fregueses que haviam comprado a partida de filme virgem com defeito e com o qual fora feito o filme assassino. Havia 8 nomes na lista. Um deles era Roth & Sons. O inspetor-chefe Schmid estava ouvindo o detetive Max Hornung e pensando que, indiscutivelmente, graças a um golpe de sorte, o pequenino detetive tropeçara em outro caso importante. É uma de 5 pessoas, disse Max. Todas elas tinham um motivo e tiveram a oportunidade. Estavam todas em Zurique numa reunião da diretoria no dia em que o elevador caiu. Qualquer delas poderia estar na Sardenha quando houve o acidente com o jipe. Espere aí, Hornung, disse o inspetor-chefe Schmid. Está falando em 5 suspeitos. Mas na reunião da diretoria só havia 4 diretores presentes além de Elizabeth Roth. Quem é o seu 5º suspeito? O homem que estava em Chamonix com Sam Roth quando ele foi assassinado. Rhys Williams. CD 45. Capítulo 45. Senhora Rhys Williams. Elizabeth nem podia acreditar. Tudo parecia ainda um sonho, como nos seus tempos de mocinha, quando tinha escrito o nome muitas e muitas vezes nos seus cadernos. Senhora Rhys Williams. Olhava sem acreditar para o anel que levava no dedo. De que está sorrindo? Perguntou Rhys. Estava sentado à frente dela numa poltrona a bordo do luxuoso Boeing 70320. Estavam 10.000 metros acima do Oceano Atlântico e faziam uma refeição de caviar iraniano com dom congelado. Era um completo clichê de ladora, e Elizabeth não pôde deixar de rir. Alguma coisa que eu disse? Perguntou Rhys. Elizabeth meneou a cabeça. Viu como ele era bonito, e era seu marido. Estou tão feliz, murmurou ela. Ele nunca saberia até que ponto ela era feliz. Como poderia Elizabeth dizer-lhe o que aquele casamento representava para ela? Ele não poderia compreender, porque para Rhys aquilo não era um casamento, era o comercial. Mas ela amava Rhys, tinha a impressão que sempre o amara. Queria passar o resto da vida com ele e dar-lhe muitos filhos. Queria pertencer a ele e fazer que ele pertencesse a ela. Mas era preciso antes resolver um pequeno problema. Tinha de fazer Rhys apaixonar-se por ela. Elizabeth tinha falado em casamento a Rhys no dia em que se encontrara com Julius Badruth. Depois que o banqueiro saiu, Elizabeth ajeitou os cabelos e foi à sala de Rhys. Respirou fundo e perguntou. Quer se casar comigo, Rhys? Viu a surpresa estampar-se-lhe e continuou apressadamente querendo parecer eficiente e fria. Seria um acordo puramente comercial. Os bancos estão dispostos a prorrogar o prazo dos empréstimos se você assumir a presidência da Roth & Sons. A única maneira de você conseguir isso é casando-se com uma mulher da família, e parece que a única disponível sou eu. Nas suas últimas palavras, a voz se tornou imprevisivelmente esganiçada. Elizabeth ficou muito vermelha e não pôde levantar a vista para ele. É claro, continuou Elizabeth, que não seria um verdadeiro casamento no sentido usual do termo. Você teria inteira liberdade de fazer o que quisesse. Ele ficou a olhá-la sem ajudar. Elizabeth queria que ele falasse, que dissesse alguma coisa, fosse lá o que fosse. Rhys, desculpe, Elizabeth, disse ele sorrindo. Mas não é todos os dias que se recebe um pedido de casamento de uma mulher bonita. Ele estava querendo ganhar tempo, procurando um jeito de livrar-se daquilo, sem ofender o sentá-la. Desculpe, Elizabeth, mas... Combinado, Elizabeth, disse ele. Ela sentiu como se a tivesse aliviado de um tremendo peso. Não compreendera até aquele momento quanto aquilo era importante para ela. Ganhara tempo de sobra para saber quem era o inimigo. Juntos, Rhys e ela poderiam acabar aquelas coisas terríveis que estavam acontecendo. Mas uma coisa era preciso esclarecer desde aquele instante. Ele será o presidente da companhia, mas o controle acionário será nas minhas mãos. Rhys franziu a testa. Se eu vou presidir a companhia, vai sim, mas o controle acionário continuará em meu nome. Quero ter certeza de que as ações não poderão ser vendidas. Compreendo,
Ela sentia a repulsa de Rhys. Gostaria de dizer-lhe que decidira transformar a firma numa sociedade aberta a deixar os diretores venderem as suas ações. Com Rhys na presidência, Elizabeth não teria mais receio de que os estranhos chegassem e se apossassem de tudo. Rhys saberia contê-los. Mas não podia deixar que isso acontecesse enquanto ela não soubesse quem estava tentando destruir a companhia. Gostaria muito de dizer todas essas coisas a Rhys, mas sabia que ainda não era hora. Limitou-se a dizer: fora esse ponto, você terá o controle total da companhia. Rhys ficou a olhá-la em silêncio durante um tempo que pareceu a Elizabeth intoleravelmente longo. Por fim perguntou: quando é que você quer se casar, Elizabeth? O mais depressa possível. À exceção apenas de Anna e Walter, que estava em casa doente, todos compareceram ao casamento em Zurique. Alec e Vivian, Hélène e Charles, Simonetta e Ivo. Pareciam todos muito felizes com o casamento, a tal ponto que Elizabeth, em alguns momentos, sentiu-se como uma impostora, pois não estava se casando realmente, e sim fazendo um acordo comercial. Alec abraçou-a e disse: sabe muito, eu lhe desejo tudo de bom. Sei disso, Alec. Muito obrigada. Ivo parecia em êxtase. Caríssima, tanti auguri e filimaschi. Ficar rico é o sonho dos mendigos, mas ter amor é o sonho dos reis. Quem disse isso? Eu mesmo, disse Ivo. Só espero que Rhys saiba apreciar a sorte que tem. É o que eu não me canso de dizer a ele, disse Elizabeth, rindo. Hélène levou Elizabeth para um canto. Você é cheia de surpresas, ma chère. Nem sabia que você e Rhys se interessavam um pelo outro. Foi uma coisa que aconteceu de repente. Hélène cravou nela os olhos frios e calculistas. Sim, tenho certeza de que foi de repente. E afastou-se. Depois da cerimônia, houve uma recepção no Beau Rollac. Na superfície, tudo foi alegre e festivo, mas Elizabeth podia sentir as correntes submersas. Pairava na sala uma maldição, mas ela não podia dizer de quem partia. Sabia apenas que uma das pessoas presentes a odiava. Era uma convicção profunda, ainda que em volta dela só visse os rostos amigos. Charles fez um brinde para receber um relatório segundo o qual o explosivo que destruíra o laboratório fora fabricado nos arredores de Paris. Ivo tinha um sorriso cordial no rosto, mas o banqueiro capturado quando tentava sair com dinheiro da Itália fora denunciar ele. Alec? Walter? Qual deles? Perguntava-se Elizabeth. Amanhã houve uma da diretoria, e Rhys Williams foi eleito por unanimidade e principal executivo da Roth & Sons. Paulo levantou a questão que estava no espírito de todos. Agora que está dirigindo a companhia, vai permitir a venda das ações? Elizabeth pôde sentir a atenção dominar a sala. O controle ainda está nas mãos de Elizabeth, informou Rhys. Cabe a ela decidir. Todas as cabeças se voltaram para Elizabeth. Não vamos vender, declarou. Quando Elizabeth e Rhys ficaram sozinhos, ele perguntou: gostaria de passar a lua de mel no Rio? Elizabeth olhou e sentiu o coração bater mais forte. Mas Rhys acrescentou com a maior calma do mundo: o gerente lá está ameaçando demitir-se e é preciso resolver esse caso. Estava planejando tomar o avião para o Rio. Pareceria muito estranho se eu fosse sem minha mulher. É claro, disse Elizabeth. E pensou: você é uma tola. Tudo isso foi ideia sua. Não se trata de um casamento, mas de um acordo comercial. Você não tem o direito de esperar coisa alguma de Rhys. Entretanto, quem sabe o que pode acontecer numa viagem dessas? Desembarcar no aeroporto do Galeão fazia calor, e ele se lembrou de que no Rio era verão. À espera deles, havia um Mercedes com um motorista, um homem magro de pouco mais de 20 anos. Onde está Luís? Perguntou-lhe Rhys ao entrar. Luís está doente, Sr. Williams, mas eu estarei à disposição do senhor e de sua mulher. Diga a Luís que desejo o seu pronto restabelecimento. O chofer olhou-os pelo retrovisor e respondeu: direi sim.
Meia hora depois, rolavam pela avenida ao longo da praia de Copacabana. Pararam à porta de um hotel moderno e, um momento depois, os empregados já estavam cuidando da bagagem deles. Foram levados para uma enorme suíte de 4 quartos, uma bela sala, uma cozinha e um grande terraço de frente para o mar. Havia flores em profusão, champanhe, uísque e bombons. O gerente os havia levado pessoalmente até a... Se desejarem alguma coisa, seja lá o... Estou às ordens 24 horas por dia, disse ele retirar-se. São, sem dúvida, muito atenciosos, disse Elizabeth. Rhys riu e respondeu. Tem motivos para ser. Este hotel disse. Eu não sabia disso. Está com... Ainda não. Um pouco de champanhe? Isso, obrigada. Tinha a impressão de que, não falando naturalmente, não sabia ao certo como proceder nem esperar de Rhys. Ele se tornara de repente uma pessoa, e ela não podia esquecer um só momento que estava sozinha com ele de hotel, que estava ficando tarde e que dentro em pouco seria hora de ir para a cama. Viu Rhys abrir com facilidade a garrafa de champanhe. Tudo o que ele fazia era assim, com aquela facilidade, e a segurança sabe o que quer e como consegui-lo. O que queria ele? Rhys levou o champanhe para Elizabeth e fez um brinde. Há um bom começo. Há um bom começo, repetiu Elizabeth e acrescentou intimamente. E há um final feliz. Beberam. Deviam quebrar as taças para comemorar, pensou ela. Acabou de beber o champanhe. Estavam em lua de mel no rio e ela queria Rhys, não só naquele momento, mas para sempre. O telefone tocou. Rhys atendeu e disse algumas palavras. Depois disse a Elizabeth. Já é tarde, por que não vai para a cama? Para Elizabeth, a palavra cama ficou pairando no ar. Já vou, disse ela com voz fraca. Levantou-se e foi para o quarto onde tinham deixado as suas malas. Havia uma cama enorme no quarto. Uma camareira abrira-as e preparara a cama. De um lado havia uma fina camisola de seda. Do outro, um pijama azul de homem. Hesitou um momento e começou a despir-se. Quando ficou nua, passou ao quarto de vestir espelhado e tirou cuidadosamente a maquiagem. Amarrou uma toalha na cabeça, entrou no banheiro e tomou um demorado banho de chuveiro, ensaboando bem o corpo e deixando a água quente descer-lhe por seios e sobre seu ventre e coxas, como se compridos dedos quentes a afagassem. Tentava não pensar em Rhys, mas não podia pensar em nada mais. Pensava nos braços dele em torno do seu corpo e o corpo dele nela. Tinha se casado com ele para ajudar a salvar a companhia, ou isso fora apenas um pretexto, pois na verdade era ele que queria. Não sabia mais. O seu desejo se transformara numa ardente necessidade. Era como se a menina de 15 anos que ela fora estivesse durante todo o tempo a esperar por ele, sem ter consciência de que a ansiedade se transformara numa fome imperiosa. Saiu do chuveiro, enxugou-se, vestiu a camisola de seda e ficou ali esperando, pensando no que ia acontecer, apenas com uma vaga ideia de como seria tudo e com o coração a bater com força. Ouviu a porta abrir-se e Rhys apareceu. Estava inteiramente vestido. Vou sair, Liz. Aonde vai? Tenho de resolver um problema de negócios, disse ele e saiu. Elizabeth passou o resto da noite acordada, a na cama de um lado para outro, sacudida por emoções contraditórias, ora grata a Rhys por observar o acordo que tinham feito, ora furiosa por ter sido rejeitada por ele. O dia já estava amanhecendo quando ouviu Rhys voltar. Os seus passos se encaminharam para o quarto e ela fechou os olhos fingindo que dormia. Chegou a ouvir a respiração de Rhys quando ele se aproximou da cama. Ficou ali a olhá-la durante muito tempo. Por fim, voltou para o outro quarto. Poucos minutos depois, Elizabeth adormecia. Nas últimas horas da manhã, fizeram a primeira refeição no terraço. Rhys estava muito agradável e falava com muita animação da cidade e do seu aspecto do carnaval. Mas não disse coisa alguma sobre onde passasse, e Elizabeth não perguntou. Um garçom apareceu o que queriam almoçar. Elizabeth notou que foi outro garçom que serviu pouco depois o almoço. Mas não deu muita atenção a isso, como também as camareiras todo momento entravam e saíam.
Elizabeth e Rhys estavam na fábrica da Roth & Sons, nos arredores do rio, sentados no escritório do gerente. Roberto Thomas, um homem de meia-idade que transpirava copiosamente. Deve compreender as coisas, dizia ele a Rhys. A Roth me é mais cara do que a própria vida. É como se fosse minha família. Quando sair daqui, sentir-me-ei como se tivesse abandonado meu lar. Meu coração ficará dilacerado. Mais que tudo no mundo, eu gostaria de continuar aqui. Mas tenho uma excelente proposta de outra companhia. Tenho mulher, filhos e uma sogra em quem pensar. Compreende, não é mesmo? Rhys estava descansando confortavelmente numa poltrona e disse: É claro, Roberto. Sei muito bem o que a companhia representa para você e quantos anos você já passou aqui dentro. Vendo também que um homem tem de pensar na família. Obrigado, Rhys. Eu sabia que iria compreender. E o seu contrato conosco? Roberto deu de ombros. Ora, o meu contrato com a Roth sempre foi uma simples formalidade. Que valor tem um contrato quando obrigam a trabalhar sentindo-se infeliz? Foi por isso que tomamos o avião até aqui, Roberto. Queremos que você se sinta feliz. Pena que seja muito tarde. Agora eu já acertei ir trabalhar em outra companhia. Essa outra companhia sabe que você pode ir para a prisão? Perguntou Rhys displicentemente. Para a prisão? O governo dos Estados Unidos obrigou toda a empresa com negócios no exterior a revelar todos os subornos pagos nos últimos 10 anos. Infelizmente, você está envolvido nisso, Roberto. Além disso, deixou de cumprir várias leis brasileiras. Estávamos dispostos a protegê-lo de todas as maneiras, como um verdadeiro membro da família. Mas desde que vai sair da companhia, não há mais motivos para isso, não acha? Roberto estava muito pálido. Mas tudo o que eu fiz foi em benefício da companhia? Estava apenas cumprindo ordens? Tenho certeza de que poderá explicar tudo durante o seu julgamento, disse Rhys, levantando-se. Bem, não temos mais nada a fazer aqui. Vamos, Elizabeth. Espere um pouco, exclamou Roberto. Não pode abandonar-me assim. Creio que está fazendo um pouco de confusão. Quem quer nos abandonar é você. Thomas enxugou o suor da testa, foi até a janela e olhou para fora, enquanto um profundo silêncio reinava na sala. Afinal, voltou-se para Rhys e disse: Se eu ficar na companhia, posso contar com a proteção da Roth? Total e absoluta, disse Rhys. Quando estavam de novo no Mercedes de volta à cidade, Elizabeth disse a Rhys: O que você fez com ele foi chantagem. De certo. Mas não podíamos perder o homem para uma companhia rival. Ele sabe muito sobre nossos negócios e trataria de revelar isso fora daqui. Elizabeth ficou pensando que ainda tinha muito que aprender com Rhys. Naquela noite foram jantar num restaurante, o Mirander. Rhys se mostrou encantador, divertido e impessoal. Elizabeth tinha a impressão de que ele estava se escondendo por trás de uma cortina de fumaça de palavras e gentilezas para não revelar os seus verdadeiros sentimentos. Quando acabaram de jantar, já passava da meia-noite. Elizabeth tinha esperança de que fossem voltar para o hotel, mas Rhys disse: Vou lhe mostrar um pouco da vida noturna do Rio. Fizeram a ronda das boates e todo mundo parecia conhecer Rhys. Em todos os lugares, era o centro das atenções e encantava a todos. Eram convidados para as mesas de outros casais, e muitas pessoas iam sentar-se à mesa deles. Não ficaram um único minuto a sós. Sem dúvida, Rhys estava fazendo aquilo de propósito para estabelecer uma barreira entre eles. Em outros tempos tinham sido amigos. Tinham passado a ser... o quê? De que Rhys tinha medo? Por quê? Na quarta boate, onde tinham ido cheia de amigos de Rhys, Elizabeth chegou à conclusão de que já bastava. Interveio na conversa entre Rhys e uma linda moça espanhola. Desculpe, mas ainda não dancei uma só vez com meu marido. Com licença. Rhys olhou-a com surpresa e levantou-se, dizendo aos outros: Creio mesmo que estou esquecendo minha mulher. Tomou o braço de Elizabeth e levou-a para a pista. Ela estava um pouco rígida e ele murmurou: Você está zangada? Tinha razão, mas Elizabeth estava zangada consigo mesma. Impusera as regras do jogo
e estava aborrecida porque Rhys não tratava de peitá-las. Mas não era só isso. O pior de tudo era não ter certeza a respeito dos verdadeiros sentimentos de Rhys. Estava cumprindo o acordo apenas porque tinha senso de dignidade ou porque ela não lhe interessava? Elizabeth tinha de saber. Desculpe toda essa gente, Elizabeth, disse ele. Todos estão ligados ao mundo dos negócios e, de uma forma ou de outra, podem nos ser úteis. Isso mostrava que ele compreendia os sentimentos dela. Era muito agradável ter o braço dele passado por ela e o corpo bem junto ao seu. Tudo em Rhys era exatamente como ela queria. Um se ajustava ao outro. Ela sabia disso. Mas saberia ele o quanto ela precisava dele? O amor próprio não lhe permitiria dizer coisa alguma, mas ele não podia deixar de sentir alguma coisa. Encostou-se mais a ele. O tempo havia parado e não havia nada mais no mundo senão os dois, a música e a magia daquele momento. Ela poderia continuar dançando para sempre nos braços de Rhys. Descontraiu-se, abandonou-se inteiramente e, pouco depois, sentiu a sua dureza masculina contra as coxas. Abriu os olhos e viu nos olhos alguma coisa que nunca vira antes, uma urgência e uma necessidade que eram reflexos do que ela sentia. Disse com voz rouca. Vamos voltar para o hotel. Ela nem conseguiu falar. Quando ele a ajudava a colocar o agasalho, os dedos dele lhe queimavam a pele. Sentaram-se no carro separados um do outro, com receio de qualquer contato. Elizabeth sentia-se arder. Pareceu-lhe terem levado uma eternidade para chegar à suíte. Sentiu que não podia esperar um só momento mais. Logo que a porta se fechou, juntaram-se num abraço impetuoso que a ambos tirou o fôlego. Estava nos braços dele, e havia nele uma ferocidade que ela nunca pressentira. Ele a tomou nos braços e levou-a carregada para o quarto. Não conseguiam despir-se com a rapidez que desejavam. Elizabeth pensou que eram como duas crianças ansiosas e ficou sem saber por que Rhys tardara tanto. Mas pouco importava agora. O que importava era a nudez e o maravilhoso contato de um corpo contra o outro. Acariciaram-se longamente e, quando não aguentavam mais, ele se moveu com lentidão sobre o corpo dela e penetrou-a lenta e profundamente em gentis movimentos circulares, até que ela começou a mover-se ao ritmo dele, ao ritmo de ambos, ao ritmo do universo, e tudo se moveu cada vez mais depressa, a girar descontroladamente, até que houve uma explosão maravilhosa e a terra voltou a ser tranquila e pacífica. Ficaram ali abraçados e Elizabeth pensou com alegria. Senhora Rhys Williams. CD 46. Capítulo 46. Perdão, Sra. Williams, disse Henriette pelo interfone. Está aqui o detetive Hornung, que deseja vê-la. Diz que é urgente. Elizabeth olhou para Rhys intrigada. Tinham chegado a Zurique vindo do Rio na noite anterior e estavam no escritório havia poucos minutos apenas. Rhys encolheu os ombros. Diga-lhe que mande o homem entrar. Vamos saber que urgência é essa. Pouco depois, estavam os três sentados no escritório de Elizabeth. O que deseja? Perguntou Elizabeth. Max Hornung não era homem de rodeios. Alguém está tentando matá-la, disse ele. Ao ouvir essas palavras, Elizabeth ficou muito pálida. Diante disso, Max Hornung pensou que devia ter tido mais tato, apresentando os fatos de outra maneira. O que está dizendo, afinal de contas? Perguntou Rhys Williams. Max continuou a dirigir-se a Elizabeth. Já houve 2 tentativas de morte contra sua pessoa. Haverá provavelmente outras. Acho que deve estar enganado, murmurou Elizabeth. Não estou, não. O desastre com o elevador visava a sua pessoa. Ela o encarou em silêncio com os olhos negros cheios de espanto e outras emoções mais profundas que Max não podia definir. E o desastre com o jipe também. Elizabeth conseguiu falar. Está enganado? Foi um acidente? Não havia nada no jipe. A polícia da Sardenha examinou-o. Não. Eu vi os mecânicos examinarem o jipe, disse Elizabeth. Não, senhora. A senhora viu os mecânicos examinarem um jipe. Não era o seu.
Ambos o olhavam estupefatos. Max continuou. O seu jipe nunca esteve naquela garagem. Fui encontrá-lo num ferro velho em Olbia. A porca que fechava o cilindro principal foi afrouxada, deixando escoar todo o óleo do freio. Foi por isso que a senhora ficou sem freios. O paralama esquerdo ainda estava amassado, e havia marcas verdes da seiva da árvore qual bateu. Verifiquei tudo e vi que conferia. O pesadelo estava de volta. Elizabeth sentiu-se dominar ele, e as comportas dos seus temores ocultos se reabriram subitamente, revivendo o terror daquela descida pela montanha. Não compreendo, disse Rhys. Como foi possível isso? Max voltou-se para Rhys. Todos os jipes se parecem. Eles se aproveitaram disso. Quando ela bateu na árvore, em vez de rolar pelo precipício como esperavam, tiveram de improvisar. Não podiam deixar ninguém examinar, pois parecer um acidente. Tinham esperado que ela fosse parar no fundo do mar. Talvez a tivessem liquidado ali mesmo, se não tivesse chegado uma turma de socorro que a levou para o hospital. Conseguiram então outro jipe, simularam uma batida e fizeram-se antes que a polícia chegasse.